Olá, olá, seja bem-vindo em mais um podcast do Billcast. Estou aqui com uma satisfação enorme de servir você com aquilo que Deus tem ministrado em meu coração e eu tenho mais uma palavra de Deus para a sua vida, para a sua família, para o seu empreendimento, quem sabe. O fato é que todo ser humano ele precisa encontrar um ritmo. Na pandemia foi uma oportunidade que eu tive de correr e eu corri, bem dizer, a pandemia inteira porque não tinha o que fazer e eu descobri aplicativos onde eles nos ajudavam no pace, tem relógio também. Então a ideia desse material é que você encontre o seu ritmo, nem muito acelerado, nem menos acelerado, tem o pace certo. Sempre que eu vou na academia tem a esteira e na esteira tem lá a idade e os batimentos cardíacos. Eu tenho 40 anos, então o batimento cardíaco ideal para mim é dos 100 a 140 batimento cardíaco. Quando eu começo a passar dos 145, por exemplo, eu já começo a queimar massa muscular, o que não é legal. É por isso que você vai ver muitos atletas magrinhos, né? Eles são bem magrinhos. E na pandemia eu emagreci tanto que o rosto ficou fino e eu parei. Eu precisava encontrar o meu ritmo, eu não estava encontrando por ser muito competitivo. Agora, o fato bacana e importante para você carregar para a sua vida dentro do seu ritmo é que não podemos, eu já não estou onde eu queria estar. Se você ainda está onde você estava há 6 meses atrás, há um problema no seu ritmo. Quem sabe você está devagar demais. Mas também eu não estou onde eu estava antes. Eu não estou onde eu queria estar, eu quero estar lá na frente, então eu tenho que arrumar o meu pace. Mas eu também não estou onde eu estava. Eu evoluí, eu cresci. Isso é muito bom e é sobre isso que eu quero falar. Então fica comigo e vamos lá. Êxodo capítulo 16, 4 ao 5, a Bíblia diz: Então disse o Senhor a Moisés: Eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia. Ou seja, esse povo aqui ele estava no deserto, ele estava sendo escravizado, eles foram libertos do faraó, eles atravessaram o Mar Vermelho, eles estão agora com Moisés e eles estão diante de muita coisa. Porém, os versículos anteriores vai mostrar o povo reclamando de tudo. Mas lá pelo menos tinha isso, tinha aquilo, nós queremos voltar. Eles começaram a olhar para trás e não valorizaram aquilo que Deus queria fazer. Note que algo está acontecendo aqui. Ia começar a chover, ou melhor, começou a chover pão do céu, maná do céu, um para cada dia, mas no sábado teria que descansar. Presta atenção, teria que descansar e na sexta pegava a porção dobrada. Olha que interessante. Para que eu o prove se anda em minha lei ou não. E acontecerá no 6º dia que prepararão o que colherem e será o dobro do que colhem cada dia. Olha que legal. Dentro disso, eu quero te dizer que uma nação inteira viveu como escravo no deserto porque tinha dificuldade de definir a realidade. Você precisa entender que nem sempre aquilo que está acontecendo é a realidade. Uma realidade não define um momento, mas um momento, um entendimento, um discernimento pode ampliar e abrir e te dar muita noção. Ela direciona a tua bússola para você ter noção da realidade. Então, eles tinham dificuldade de definir a realidade. Qual é a realidade da sua vida hoje? Qual é a realidade da sua casa, do seu empreendimento, do seu negócio? Será que você consegue ter clareza daquilo que está acontecendo na tua vida? Então eles estavam presos em uma experiência anterior. Deserto, Egito. Eles estavam no deserto, mas eles estavam no Egito, sendo escravizados. Eles estavam presos lá no Egito e não conseguiam se desvencilhar para viver a libertação e o melhor de Deus. Então, dentro disso, saiba que todo ser humano ele tem comportamentos que são condicionados pelas suas experiências passadas. Como assim? Por exemplo, se você notar algum comportamento que você não quer ter, mas que não consegue se livrar,
provavelmente é um comportamento limitador. Ele te limita a você progredir. Você pode ser livre, mas viver como escravo. Então pense por um instante no que eu estou te falando. Max Dupré diz: temos o importante dever de conseguir definir realidade. É por isso que a Bíblia diz: sede sóbrios, porque quando você está sóbrio, você consegue definir a realidade. Se você não estiver sóbrio, vai ter dificuldade de definir o momento. E se você tiver dificuldade de definir o momento, você pode tomar as piores atitudes da sua vida. Você pode colocar tudo a perder. Aí não adianta chorar o leite derramado. Dentro disso, eu quero te fazer 3 convites. Eu quero te apresentar 3 direções que vão ajudar você no pace da sua vida. A primeira delas é a oportunidade de ver aquilo que nunca viu. Então, quando eu vim para Beltrão, as pessoas falaram assim: mas você vai para lá, você não sabe onde está indo, é o interior, e não tem praia, não tem isso, não tem aquilo. E depois de um ano, passando bastante trabalho aqui em Francisco Beltrão, me fizeram proposta para voltar. Eu falei: não, eu estou na maior faculdade da minha vida, eu estou tendo a maior experiência. Era a pior experiência, mas era a maior experiência. Então a tua pior experiência não quer dizer que é teu fim. Lembra que nós precisamos definir a realidade? Então a minha experiência mais difícil foi onde eu mais cresci, porque eu entendi que o processo não é o diabo. Pegou a visão? O processo não é o diabo. O processo é um mecanismo feito pelo próprio Deus para te amadurecer. Deus, ele não te mostra o processo, ele te mostra a promessa. Pega isso, que isso aqui é revelador. Ele não te mostra o processo porque ele vai desanimar, mas ele te mostra a promessa. Então é mais ou menos assim: filho, o Isaac, ele começou a cortar grama. Eu não falo para ele, meu quintal é bem grande, eu não falo para ele o quanto a grama está grande ou a quantidade que ele vai ter que cortar. Eu levo aproximadamente 3 horas para cortar minha grama, com aparador e tudo. Então eu falei: eu vou te dar R$50, vou começar a te dar 30, vou aumentar para 50 se você cortar grama sozinho. No começo ele fazia comigo, agora eu faço com ele e em breve ele vai fazer sozinho. Mas o que eu apresentei? A promessa, eu apresentei a recompensa. E durante o processo é o momento que eu me relaciono, que eu estou junto, que eu estou dando força, que eu estou encorajando, que eu estou empoderando. Você está entendendo? Então o processo está formando ele em um homem, né, mais valente, mais firme, mais forte. Você consegue me entender que o processo é inevitável para aquilo que Deus tem para a sua vida? Então, diante dos desertos da tua vida, acerte o pace. Diante dos desertos da sua vida, não desanime. Não importa a crise que você está passando. Diante da crise, diante da chuva, ou você se molha ou você vende guarda-chuva. Vamos lá. Então, a oportunidade de ver o que eles nunca viram. Eles estavam tendo a oportunidade. Esse povo aqui, eu vou falar algo para você. A Bíblia vai dizer que a roupa deles não se desgastava. A Bíblia vai dizer que tinha uma nuvem fazendo sombra, porque o sol era muito quente, e de noite tinha uma nuvem de fogo fazendo calor, porque era muito frio. Eles viram o mar se abrir, eles viram a água sair da rocha. Foi o povo que mais viu milagre, foi o povo que viveu o sobrenatural, mas foi o povo que não valorizou a oportunidade de ver o que nunca viu. Então esse deserto pode te mostrar o que você nunca viu, mas para isso, preste atenção. Para isso, Deus não vai fazer algo novo enquanto vivermos com hábitos velhos. Você consegue me entender? Deus, ele não vai fazer algo novo enquanto você não mudar os teus hábitos, enquanto não ter hábitos velhos. Essa noite eu fiquei até 1h40 assistindo um filme lá, Ressurreição era o nome do filme, que vai falar da crucificação de Jesus. Aí eu acordei, né? Eu durmo 7h30 e acordei 9 horas, se não me engano, e pensei: poxa vida, eu era para me acordar 7h30, porque eu tinha que escrever minha Bíblia, eu tenho que ler minha Bíblia. Quebrou meu hábito. Eu me dei o luxo de dormir mais tarde e aquilo quebrou o meu hábito que eu tenho formado. Então você precisa ser intencional na formação dos seus hábitos saudáveis. Escuta, Deus, ele vai fazer algo novo enquanto você mudar os teus hábitos. Agora vamos lá.
Lucas capítulo 5, 37 a 39, isso aqui é bacana demais. A Bíblia vai dizer, ninguém põe vinho novo. O médico, Lucas, ele vai dizer, ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se o fizer, o vinho novo romperá, os odres se derramará, os odres se estragarão. Ao contrário, vinho novo deve ser posto em odres velhos. E ninguém, depois de beber um vinho velho, prefere o novo. O vinho velho é melhor. Lucas escreveu, tá? Vamos lá. Então, aquilo que Deus quer fazer na sua vida é muito grande e é muito bom. Mas para isso, presta atenção, para isso você precisa ser um vaso novo. Você precisa se reconstruir. Eu tenho mais de 20 anos de caminhada e faz mais de 20 anos que eu estou numa eterna construção, que eu estou aprendendo a lidar com as pessoas, que eu estou aprendendo a lidar com os meus filhos. Eu tenho um filho de 5, um filho de 9 e um filho de 12. Eu não sei ainda lidar com essa faixa etária de 12. O de 5 eu já aprendi, o de 9 também, só que meu filho é autista, então é um mundo todo diferente para mim, que ninguém te ensina na escola. A vida não te prepara para ter um presente com vários segredinhos e a gente tem que aprender, tem que correr atrás, não adianta ficar chorando. Então deixa eu continuar. Eles nunca viram maná, eles nunca viram tanto milagre. Eu quero te dizer que se você se abrir, arrumar o teu pace, você vai estar diante de dias maravilhosos na sua vida. Mas se abra o teu entendimento. O segundo ponto, e esse aqui é fundamental para essa jornada a longo prazo. Eu digo porque faz mais de 20 anos que eu conheço Jesus e que eu caminho. Eu já entrei fazendo curva, eu não entrei devagar, eu entrei acelerado e nunca mais parei. Mas há 2 meses eu entendi aquilo que era o tema anual da nossa igreja, aos seus ele dá enquanto dorme. E 2 meses que eu fui entender isso, 2 meses que eu aprendi a tirar um dia sabático. Eu aprendi a descansar. Não importa se você é cristão ou não, você precisa tirar um dia para dar um reset. É aconselhável a gente fazer isso até com telefone celular. Você imagina com um ser humano. Então, uma vez por semana eu tiro um dia para me desligar. Olha só que interessante o que Hipócrates vai dizer. O homem saudável é aquele que possui um estado mental e físico em perfeito equilíbrio. Um estado mental físico em perfeito equilíbrio. Sabe o que isso quer dizer? Que não é descanso, é alimentação, é o seu corpo. Você vê, esse ano 2 vezes eu tive que tomar vitamina D e eu diariamente pratico esporte. Tive que tomar vitamina, tive que ir no médico, tive que olhar o meu coração. Mas por que você faz isso? Porque eu preciso achar o equilíbrio para viver uma longevidade sadia. Descanso é liberdade. Escuta, líderes saudáveis, eles têm ritmos saudáveis de descanso. Se você tiver um ritmo de descanso, Deus sempre proverá. O que ele disse para o povo? Vocês vão trabalhar 6, no 7º você descansa. Eu sei que talvez a sua realidade não seja sábado, também não é minha. Mas tira a terça, a quarta, tire o domingo, mas não deixe de ir na igreja. Aonde eu quero chegar? Você precisa ter um dia para você descansar. Vamos caminhar mais um pouquinho? Êxodo 16:4. Eis que vos farei chover pão do céu, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu os prove. O descanso é tão importante que ele vai ver, primeiro, se você vai descansar. Ele vai ver se você não vai ser ganancioso e pegar demais. Ele vai ver se você vai pensar nas outras pessoas. O povo de hoje em dia não muda nada do povo daqueles tempos. Eles continuam gananciosos, continuam com medo que falte. Eles continuam com a mentalidade escrava. Tudo que eu vejo na humanidade de hoje, eu vejo de antigamente. E posso falar algo rema para a tua vida? Descanso é para os filhos. Se você é um filho, se você não é, você pode ser. João capítulo 1, versículo 12 diz: e é dado o poder de se tornar filho. Ou seja, Deus ele pode te dar esse poder de se tornar filho porque ele conquistou na cruz. Mas para isso você precisa reconhecer que ele é o teu salvador e precisa se arrepender. Deixa eu continuar porque eu quero concluir. Todos os nossos recursos, assim como a nossa vida
foi plantada com uma finalidade de servir essa cidade, essa igreja maravilhosa, eu entendi que eu precisava desse descanso. E eu vou falar algo bem interessante para você. Eu não tinha noção do poder do descanso. 2 meses eu comecei a tirar um dia. Sabe o que acontece? Eu produzo, geralmente no dia depois, 3, 4 vezes mais que se eu não tivesse tirado um dia de folga. Então eu produzo absurdamente mais quando eu tiro um dia de descanso. Ou seja, aquilo que vai me faltar, não falta, porque me faz render. Já ouviu a história do machado, que a gente precisa afiar o machado? O cara ele vai lá, afia, e o outro está cortando árvore, e o outro ele olha, está afiando o machado até quando? Calma, quando ele começa a cortar as árvores, ele corta 10 vezes mais que o outro que não afia o machado. Então o descanso é você afiar o machado. Isso é interessante, né? A Bíblia vai dizer que Deus ele dá aos seus enquanto tu dorme, ele vai te dar também. Isso aqui é muito interessante. Hebreus, o autor de Hebreus, ele vai dizer: porque nós, os que cremos, é que entramos no descanso, conforme Deus disse. Por isso jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Ou, aqui é Deus em sua ira, dizendo, jurei na minha ira, essa galera não vai entrar no meu descanso. Que galera é essa? É a galera que não guardou, que não descansou, que não parou. Ele promete. E o texto continua do 10 ao 11. Pois aquele que entra no descanso de Deus também descansa do seu trabalho, como Deus descansou do seu. Portanto, esforcemos-nos para entrar nesse descanso. Olha só, o autor ele diz o quê? Te esforça, porque eu sei que você não quer parar. Te esforça, vamos nos esforçar, a fim de que ninguém venha cair. O que isso quer dizer, afinal de contas? Que as chances de você cair são muito maior. É muito maior quando você não descansa do que quando você descansa. Aonde tu quer chegar? Acerte o teu pace, acerte o teu ritmo, nem de mais nem de menos, seguindo aquele exemplo de desobediência. Então, esforcemos para entrar nesse descanso, a fim de que ninguém venha cair, seguindo o exemplo daqueles que viveram em desobediência, que Deus não permitiu, né? Que a ira se acendeu. Terceiro ponto, e aqui eu quero acabar, fala sobre a constância. Tá bom, pastor, eu queria mais. Aí você pode entrar no nosso canal do YouTube Verdade Beltrão, tem essa mensagem na íntegra, aí numa forma de pregação. Aqui está mais um discipulado de mesa, tá? Um ensino, tá algo mais prático e pontual. Ali, deu quase 20 minutos de conteúdo lá, tem tudo na íntegra e tenho certeza que você vai gostar. Terceiro passo, eu termino aqui. Encontre o seu compasso, seu pace em meio ao sofrimento e à dor. Mas tem como? É claro que tem. É claro que tem. Olha só que interessante. O sofrimento e a esperança se dão muito bem juntos. E eles caminham ali, lado a lado. Êxodo 16:4 diz: e colherá diariamente porção para cada dia, para que eu o prove se andam em minha lei ou não. O que isso quer dizer? Que Deus o tempo todo ele vai te provar. A pastora Poliana, ela conta um testemunho bem legal, que ela tinha uma amiga que conhecia Jesus e ela começou a conhecer Jesus e ela dizia que ela não amava o Senhor. E ela começou a orar, ela precisou acertar o pace da constância. E ela dizia, olha, Senhor, eu não te amo, como é que eu posso fazer para te amar? Diante disso, todo dia ela lia a Bíblia, ela orava, ela lia, ela orava, ia na igreja, até que um dia ela teve uma experiência com Jesus e ela entendeu de fato quem ele era. E ela conseguiu dizer para ele, Jesus, agora eu te amo, tu és o ar que eu respiro. Mas olha só que interessante, ela precisou de uma constância, ela precisou acertar o pace. As pessoas muitas vezes elas vêm para a igreja, ou elas vão na igreja e elas querem sentir algo místico, elas querem ver algo
algo sobrenatural, elas não querem ir para a palavra, elas querem muitas vezes buscar um profeta, querem alguém que leia a sua mão, mas a ideia aqui do testemunho da Poli é que você tenha constância na sua vida, leia todo dia, ore todo dia. Eu estou num propósito de escrever a Bíblia, estou em Êxodo, e eu já estou uns 6 meses ali mais ou menos. Aí eu falei para minha esposa, essa semana eu estou com uma saudade de ler o Novo Testamento. Aí sabe o que eu fiz? Comprei uma Bíblia e comecei a ler o Novo Testamento. Por quê? Porque eu vou levar mais de um ano, vou levar uns 2 anos para escrever a Bíblia inteira. Só que eu não posso deixar de alimentar das parábolas, dos ensinamentos de Jesus. Aonde tu quer levar? Aonde estás indo, pastor? Constância e acerte o pace. Tudo isso é disciplina. Eu quero terminar com um testemunho, já que eu estou falando sobre acertar o pace em meio à dor e ao sofrimento. Durante semana passada a gente foi para Cascavel e eu dei testemunho, né? Fiz um history falando que a gente ia lá consultar uma neuro e chegando lá eu tive a infeliz surpresa de descobrir que meu filho, autismo a gente já desconfiava, né? Só que ele tinha mais alguns problemas. Por exemplo, lá diz que ele jamais seria alfabetizado, ele tem desenvolvimento intelectual, autismo moderado, ele tem problema no desenvolvimento motor, deu uns 5 CID lá, enfim. Foi um banho de água fria. Aí na volta, baqueou bastante, eu senti, tive que me esconder para chorar, porque os meninos estavam junto. E eu pensei, poxa, eu fiz um vídeo, né? A galera que me segue no Instagram viu. Agora eu tenho vergonha de expor, porque a novidade não é boa, ninguém bate foto do dia mal. E aquele momento era o meu dia mal. E eu comecei a trazer à memória aquilo que me dá esperança. E eu quero compartilhar contigo algumas coisas que me deu esperança. Primeiro, Deus ele mostrou a foto do futuro para Poli. Deus falou para ela. Ela viu ele casando. Ela viu ele dirigindo o carro. Isso é sobrenatural, é a foto do futuro. Então a gente se agarra a essa promessa. Eu não vivo por diagnóstico da terra, mas sim pelos decretos do céu. Pegou? Deus ele é o maior interessado na vida do Theo. O que Deus determina, a terra não elimina. Deus mostrou a foto do futuro e é para lá que a gente está correndo. Aí eu falei, Senhor, me dá um texto. E eu quero ler contigo um texto maravilhoso. João 9,3, a Bíblia diz: Rabi, quem pecou, este homem ou seus pais, para que nascesse cego? Esse texto está falando sobre uma cultura, a cultura de que toda criança ou pessoa que nascesse com uma deficiência era porque os pais pecaram. Rabi, quem pecou, esse homem ou seus pais, para que nascesse cego, aleijado, com espectro ou síndromes? Aqui eu acrescentei. Jesus lhe respondeu, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que as obras de Deus fossem reveladas na vida dele. Então a minha oração é, Deus, quais são as obras que você vai revelar através da vida do Theo? Aí eu fiz outros stories falando que o diagnóstico não foi bom, que me assustou, que eu senti, que me baqueou, mas que eu tinha a foto do futuro. Eu acertei o pace e eu continuo caminhando. Aí choveu de mensagem de pessoas dizendo, pastor, eu admiro você. Sabe o que acontece? O nosso discurso precisa passar pela prova do tempo ou pela prova do fogo. O teu discurso vai ter peso quando você passar pelo deserto e você tirar nota 10. Esse povo aqui, eles tiraram nota 0. Eles ficaram rodando no deserto. E sabe o que aconteceu? Todos eles morreram no deserto. Todos eles, com exceção José e Caleb. Eu estou aqui para dizer que você não vai morrer no deserto se você descansar, se você acertar o seu ritmo, se você aproveitar o novo que tem no deserto. Eu estou aqui para dizer que o deserto vai mostrar aquilo que você nunca viu, que o descanso
é para os filhos. Em meio à dor e ao sofrimento, acerte o pace da constância. E, concluo, não deixe o diabo roubar a tua alegria. Deus te abençoe.